Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta e no podcast dessa semana vamos responder uma pergunta em que depende da nossa compreensão como será a nossa resposta. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Realmente, temos escolhas sobre nossa vida? E aí? Depende de cada compreensão pra gente. Depende da nossa percepção, na verdade, a nossa consciência sobre a vida. Responder essa pergunta aí. Se está na nossa mão, se está na mão de Deus, se está na mão do destino. Porque, como é uma pergunta relacionada realmente ao nosso particular, o que tendemos a fazer? Quando a nossa vida vai super bem, ou pelo menos no padrão natural que a sociedade aí tem como uma vida, né, confortável, uma vida com fartura e relativamente estável, a gente até pode dizer que graças a Deus, mas se perguntar diretamente para algumas pessoas, elas vão dizer que são fruto das minhas escolhas. Se eu não tivesse escolhido seguir por esse caminho lá atrás, eu não estaria colhendo isso hoje. Enquanto em outros casos, se a compreensão da pessoa, eu já vejo isso hoje como uma compreensão realmente estiver limitada, ao ponto de ela dizer que a sua vida está do jeito que está, por causa que Deus quis assim, ou seja, já tem a percepção da sua vida como um sofrimento, como algo sempre ruim, está sempre reclamando, assim como tem outras também que acabam reclamando e colocam a culpa no destino, que a vida é assim, não nasceu com sorte e vai morrer assim. E isso é tudo limitações. A minha visão sobre essas pessoas e sobre o que cada uma pensa, ou até mesmo nesse aspecto, pode estar errada também. Eu posso estar errado. Isso é só uma visão limitada minha também. Porque a minha compreensão você já vai perceber que é outra. E até porque eu não vejo que as nossas escolhas, ou essa compreensão de saber se a escolha está ou não nas nossas mãos, é tão fácil de decidir assim. Mas vamos lá, isso é apenas uma análise superficial, como eu falei. Não cabe a mim, né, julgar as pessoas se elas estão certas ou erradas, cada uma sabe da sua percepção. Meu objetivo aqui é trazer um pouco de clareza e, claro, motivar você a se conhecer, a despertar, ter mais compreensão e consciência sobre quem você é e sobre a vida. A verdade é, cada pessoa tem sua percepção, visão, diferente de acordo com a sua crença. E a partir disso temos escolhas ou não a fazer na nossa vida. Por isso muitos até acabam se limitando e estagnando, né? Não ficando responsável por suas escolhas. E quando a gente deixa as nossas escolhas à mercê ou sem escolhas, realmente nós estamos escolhendo no que o destino virá. Então, é a escolha de cada um realmente. Mas agora eu vou fazer uma reflexão e como eu compreendo hoje essa pergunta realmente se temos escolhas ou não. E eu falo hoje por quê? Porque até pouco tempo atrás eu também não me conhecia a ponto de ter essa compreensão e essa clareza de responder essa pergunta. Você já vai entender. Porque antes eu até tinha uma escolha, eu não vou negar que eu sempre, desde o início, quando eu saí da escola, todas as minhas escolhas, eu sabia que eu tinha que escolher algo bom ou ruim, eu tinha uma percepção do que era bom, do que era ruim para mim, e fui escolhendo estudar, fui escolhendo, sempre criei objetivos na minha mente, no que eu queria trabalhar, e fui alcançando. Isso sempre dependeu das minhas escolhas, da minha compreensão, porque foi o que eu passei na minha vida, minhas experiências passadas me dizem isso hoje, né? Porque realmente foi assim. Mas eu também tinha aquilo em mente que eu sempre acreditava em Deus, que Deus estava me guiando e que eu sempre tive essa crença. E hoje eu não acredito mais em Deus. Na verdade, hoje eu experiencio Deus. Hoje eu tenho a compreensão. Hoje Ele faz parte da minha vida. Não como uma ideia, não como um pensamento, mas como experiência, como essência. Por isso que é uma compreensão que cada um tem que viver e experienciar. E não pode ser mais uma ideia. Deus não é uma ideia, não é uma palavra. E muito menos Ele está no nível do acreditar ou não. Como eu sempre digo,
Se você não acredita em Deus, não acredita na sua existência, ou não está claro realmente do que é a sua existência. Porque Deus e a existência, e tudo que existe, está totalmente ligado, na minha compreensão atual. Mas voltando então ao assunto das escolhas, podemos dizer que escolhemos tudo o que queremos fazer, escolhemos nossas decisões, que vão ditar no futuro, né, como será a nossa realidade no futuro. Mas nenhuma dessas escolhas você saberá se são realmente suas. Por quê? Ou melhor, você precisa saber se suas escolhas são em um estado de consciência de que sabe realmente o que é melhor para você, ou se isso é apenas o reflexo, um modo automático de você estar se defendendo. Por quê? Quando a gente acredita que é os nossos pensamentos, é a nossa mente, o intelecto, é natural do intelecto fazer isso. Todas as escolhas, tudo que a gente, toda a nossa compreensão da vida, parte da premissa que temos que nos defender. Desde uma simples ofensa, uma simples palavra contra nós, nos perturba. Assim como tudo que pode nos ameaçar. Mas a pior ameaça não é a ameaça física, a real, aquela que pode ter algum perigo, mas sim a psicológica. É essa que causa todo o sofrimento, essa que nos maltrata, porque é essa que nos identifica com tudo que já passamos ou com algo que ainda está por vir, que cria todo esse sofrimento, essa ansiedade, tristeza, alegrias. Então, o que a gente precisa entender? Ter escolha, todo mundo tem escolha, mas se essas escolhas são realmente, tem uma base firme, uma base sólida, onde não é mais apenas uma autodefesa, não é apenas um modo de sobressair aqui, mas lá na frente você não sabe o que pode acontecer. Porque nem tudo que eu escolho hoje eu tenho como saber o que vai acontecer. Mas quando a gente tem um grau de consciência maior, ou de repente a gente se conhece mais, a gente já consegue imaginar qual será o retorno dessa escolha. Stephen Covey, no livro que fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala em que quando pegamos em uma ponta da vara, também precisamos pegar na outra. Ou seja, quando realizamos uma atitude, uma resposta, quando realmente fizemos uma escolha na nossa vida, daquela escolha já está a semente do resultado. Ah, mas como que eu vou saber tudo o que vai acontecer? Por isso que as suas escolhas devem ser baseadas em princípios, em valores que estão claros para você. Por isso que nunca adiantou, na verdade, só sabermos o que é o certo a fazer. Se pegar uma pessoa que acabou de fazer algo de errado e perguntar para ela se ela sabe que aquilo é errado, ela sabe. Mas e por que fez? Por que colheu esse resultado logo após de alguém de fato ter descoberto ou de fato ter acontecido algo em sua vida que não desejaria? Porque não está claro para ela. Saber não muda a nossa realidade. Saber, na verdade, é apenas superficial. Precisa estar na nossa consciência. E por isso que esse estado de consciência, quando a gente escolhe já pensando no resultado, já sabendo do pior que pode acontecer, a gente já está preparado para aquele resultado. Então nossa percepção, nossa situação, nossa tranquilidade, a nossa paz muda completamente. Então, para sair desse modo automático, a gente precisa mudar nossa consciência. Na minha compreensão de hoje, as escolhas serão realmente conscientes. Mas a maior escolha, você já vai entender que não está aí. Até eu não quero nesse podcast estar entrando muito no assunto de mudar de consciência, e sim responder a pergunta, né, se temos escolhas ou não, sobre a nossa vida, sobre como nos sentimos. A maior liberdade de escolha que podemos alcançar, e a única real escolha que podemos ter na vida, é como nos sentimos. Como nos sentimos, como vamos nos comportar e como reagimos ao que a vida nos apresenta. Não é necessariamente escolher o que vai acontecer na minha vida, porque isso nunca vai estar sob total controle, sobre o meu total controle. Nem mesmo como a outra pessoa vai reagir sobre a minha pessoa, ou se vai reagir na situação em que estamos vivendo junto. Mas diante disso, o que está total controle? A única coisa que realmente você pode alcançar o total controle na sua vida, sobre como você se sente, sobre a emoção,
sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Quando acreditamos que somos nossos pensamentos, até podemos pensar que temos escolha, mas são escolhas que nascem do modo automático que vivemos. Já estamos acostumados a agir assim, não conseguimos de fato haver uma mudança ou a cada dia ou a longo prazo, porque apenas estamos repetindo as mesmas escolhas. Até podemos acreditar, eu estou aqui, eu estou evoluindo isso daqui, mas pense consigo mesmo. Você tem se sentido melhor ou tem buscado mais distrações? E realmente, como nos sentimos, é particular de cada um. Eu não posso dizer que uma pessoa ela está no seu melhor ou apenas por olhar ela ou por como eu conheço ela. Isso é individual mesmo de cada um. Isso requer o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é sobre a gente desconstruir tudo que a gente acredita ou sabe sobre quem somos, porque realmente a nossa essência, essa liberdade da consciência, não está em nenhum pensamento, nenhum conhecimento que eu possa lhe passar. Posso apenas lhe dar placas que indicam o caminho, né, para se conhecer, para começar a se observar e deixar ciente a sua consciência de si mesmo. Todos conseguem observar seus pensamentos. É a consciência que observa, mas a gente acaba não desvinculando o pensamento, porque a gente acaba criando essa noção de quem somos dentro do conhecimento. Porque uma pergunta que fizemos sempre é: beleza, você é livre para fazer as suas escolhas. Por que então ainda sofre ou ainda possui medos? Por que escolhe sofrer? Aí o que a maioria pode responder é, que eu também responderia há pouco tempo atrás, mas isso não está no meu controle. Sofrer ou porque eu dependo, porque tudo que acontece na minha vida não está no meu controle, então como é que eu vou me sentir bem? Sim, porque o nosso foco está no que acontece na nossa vida. A gente nunca parou e deu atenção realmente ao que passa aqui dentro. Começar a observar nossos pensamentos, a nossa interpretação. Porque é a nossa interpretação da realidade, a nossa percepção, que cria os pensamentos automáticos sobre o que acontece conosco. E o que acontece conosco, esses pensamentos acabam criando emoções. Então essas emoções acabam criando outros pensamentos sobre o mesmo aspecto. Ficamos nesse ciclo vicioso e inconsciente. Inconsciente por quê? Porque a gente não percebe que é tudo um movimento automático da mente, de uma reação externa. E realmente se libertar dessa modo automático é não estar mais identificado com os pensamentos, não deixar que eles lhe afetam. E a única e real escolha, então, totalmente nossa, é o nosso autocontrole. Controle das nossas emoções, controle da nossa mente, que é os pensamentos que acabam interpretando. Por isso, devemos sempre, como eu falei, precisamos nos conhecer. E essa autoanálise, autoinvestigação é um caminho individual, porque não adianta eu dizer para você começar a se observar se não estiver de fato no seu interior ou na sua vontade querer fazer isso, querer se descobrir, querer se desenvolver. E alguns conceitos ou princípios são princípios milenares, na verdade, que estão na Bíblia, em diversos outros livros aí, que acabam coletando também algumas desses princípios da Bíblia, ou outras religiões também pelo mundo afora que falam a essência de toda espiritualidade, todas as religiões têm esses princípios. Mas a maior diferença é o quê? As pessoas acreditam que saber o que é o certo já basta e não praticam. Por exemplo, parar de julgar. Você sabe que deve parar de julgar, mas por que então não se observa no seu julgamento automático o tempo todo da sua mente? O tempo todo o movimento automático de julgar a sua realidade, o seu presente momento, como algo bom ou ruim. A outra pessoa julga tudo que a outra pessoa faz, não percebe que ela também está na visão e percepção dela. Por isso precisamos primeiro perceber que nossa visão, a nossa compreensão da realidade é algo limitado, porque é apenas o reflexo da nossa experiência, de nossas informações. Assim também compreenderemos a outra pessoa e paramos de julgar. Essa autoconsciência é inerente ao ser humano. Só nós conseguimos fazer isso, de fato, criar a nossa realidade quando mudamos a nossa percepção, o filtro ao qual observamos a realidade. Tudo isso, na verdade, são ensinamentos, como eu falei, milenares, mas que a gente tem como apenas uma informação. Como eu falei antes, é igual Deus, é apenas uma palavra, a gente imagina algo, mas realmente não compreende, não experiencia, porque não pratica os ensinamentos. E os ensinamentos são como os ensinamentos de autoconhecimento, devem ser praticados,
não é para levar como mais uma informação. O que eu falo não deve entrar como mais uma ideia ou até mesmo um conteúdo novo. A gente absorve como um conteúdo, mas deve procurar praticar, se observar, porque é um caminho individual e interior realmente. Então nunca esqueça, como a vida lhe apresenta a sua realidade pode não ser sua escolha, mas como você reage e se sente diante de cada momento de sua vida é totalmente possível estar no seu controle. Você escolhe. Conheça-te e vamos juntos no autoconhecimento. E por hoje era isso. Até semana que vem. Um grande abraço e vamos juntos.